Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês notícias extremamente positivas a respeito das ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje pode estar muito barato e não é à toa, pessoal, que já no último pregão que a gente teve hoje, o banco subiu mais de 1% na cotação. Pegando aqui nos últimos 7 dias, né, 5 dias, o banco segue subindo aí, ó, mais de 7% na cotação. E essa grande alta tem sido destravada principalmente com uma notícia positiva sobre uma medida provisória que promete aliviar a inadimplência do Banco do Brasil já no curto prazo, a partir do segundo semestre de 2026. E agora, com esse possível alívio até antes do esperado, o Banco do Brasil pode ter uma recuperação mais linear, digamos, né, mais previsível, porque até então a recuperação do Banco do Brasil era uma incógnita. A gente sabia que ele ia se recuperar, porém a gente não tinha nenhuma base. E agora já consegue ter pelo menos um sentimento de quando que o início dessa recuperação vai começar aí a acontecer no balanço. Eu vou mostrar para vocês aqui um estudo sobre Banco do Brasil, que a depender da janela temporal que você pega em preços muito baixos, o banco chegou a dar mais de 2.000% de rentabilidade total acionista, multiplicando seu capital em mais de 20 vezes. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos quase batendo aí 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. Então, vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nossa meta, pessoal, é bater esses 10 mil inscritos, porque após isso aí, o canal vai começar a decolar fortemente, tá? Gerando mais e mais valor para várias pessoas. Então, pessoal, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba-se aqui que o Banco do Brasil representa 37,26% de toda a minha carteira. Então, dos 234 mil que tem dentro dessa carteira, o Banco do Brasil representa um valor financeiro de 87 mil reais, que sim, é um valor substancial para uma posição. E em segundo lugar, não fica muito atrás, temos o Itaú, representando 33% da carteira total, 78 mil de posição total. Então perceba que o setor bancário, né, é um setor aí extremamente concentrado na carteira de ações do canal. Até porque eu tenho feito aí grandes aportes no setor bancário, reinvestimento de proventos, né, olhando para o longo prazo. Após quando eu atingir a minha meta no setor bancário, eu pretendo voltar a comprar ações da Petrobras, principalmente abaixo dos R$ 40, que eu já poderia ficar de olho, que eu prevejo também um baita crescimento na Petro, olhando aí para o médio e longo prazo. E dado esse crescimento, ela poderia representar até minha terceira ou quarta maior posição da carteira, né? Tudo vai depender, obviamente, dos preços. Bom, o principal tema aqui do vídeo é justamente o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, a gente sabe o que estava acontecendo com ele, né? Queda da rentabilidade, queda no lucro líquido, aumento da inadimplência justamente por conta da grande alta de risco no setor do agronegócio, as commodities agrícolas, né? Soja, milho, arroba do boi, pega ali café, tudo está em baixa. O produtor rural está se afogando em inadimplência e não está conseguindo pagar as suas dívidas junto ao Banco do Brasil. Consequentemente, agora, o lucro do banco acabou desabando, tanto que a perspectiva do mercado, né? Se não fosse esse MP, que eu já vou falar daqui a pouco, era para o lucro esse ano ser de 13 a 15 bilhões. Dando ali pelo menos um lucro ali, né, de 3,25 bi por trimestre. Porém, é aí que entra a MP, né, nova do Banco do Brasil. Então, essa MP, pessoal, até o próprio Banco do Brasil jogou um comunicado a mercado hoje dizendo de que está aguardando, né, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, para renegociar as dívidas rurais. E essa MP promete o quê, né? Mais de 100 bilhões com taxas de juros extremamente atrativas. Claro que isso aqui essa MP não vai fazer com que o lucro do Banco do Brasil, né, imediatamente volte ali para os 9, 10 bilhões. Não vamos ser também ali muito otimistas e fantasiosos, mas pelo menos é como se fosse um curativo, né? Vai estancar a inadimplência do banco no curto prazo, permitindo com que ela pare de aumentar, novos créditos podres acabem parando de se formar. E o banco vai ter espaço para enxugar e colocar um pedaço no seu lucro. Então, o Banco do Brasil informou no dia 22 que aguarda apenas a regulamentação complementar para negociar as suas dívidas rurais, né? A medida provisória
1.376, aprovada no dia 15 de julho. Agora há pouco, pessoal, estamos no dia 22, na semana passada foi quando essa MP entrou no Congresso e foi aprovada, né? A MP deve contribuir para reorganizar fluxos de caixa e recalibrar as situações dos produtores. E com isso acontecendo, a inadimplência vai começar a ceder. Por quê? Porque esses produtores que estavam devendo com o Banco do Brasil vão voltar a ser contabilizados como adimplentes. Eles vão continuar devendo, porém o prazo para pagamento dessa dívida vai se estender. E aí o banco vai ter a permissão de contabilizar, reverter essas provisões em resultado positivo. Então, como que isso aqui impacta as ações do Banco do Brasil? Bom, pelo menos, né? O banco projeta para esse ano de 18 a 22 bi de lucro. Acredito que com essa MP o banco possa encerrar o lucro em 18 bilhões esse ano, porque a gente já vai começar a pelo menos perceber um efeito positivo dessa MP, que foi adotada agora em julho, a partir do balanço do terceiro a quarto trimestre. Então, muito provavelmente ainda a gente vai ter um segundo tri pressionado. Esse é meu palpite, tá? O lucro do banco no primeiro tri foi de 3,4 bilhões. Segundo trimestre pode ser um lucro de 3,7, ficando ligeiramente superior ao lucro líquido atual. E já para o terceiro tri, o banco pode voltar para uns 5 bilhões, acelerando os resultados por conta dos primeiros efeitos da MP. E aí já para o quarto tri, ele pode acelerar para 6 bilhões, né? Tendo mais um efeito positivo, encerrando o lucro em 18 bilhões. Esse é meu palpite. Aí, olhando para 2027, supondo que o banco volte a lucrar 6,5 bi por trimestre, podemos ter um lucro na faixa de 26 bilhões, com potencial no curto prazo de dobrar esse lucro líquido, podendo subir 44% sobre a base de 18 bilhões e sobre a base trimestral o banco poderia dobrar o seu resultado. E aí, se o mercado perceber que isso vai acontecer de fato, as ações podem se valorizar, porque no curto prazo o Banco do Brasil já está muito barato, cotado muito abaixo do seu valor patrimonial. Mesmo após a alta recente, o banco ainda está cotado por um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 0,63, o que é muito baixo. Para o Banco do Brasil retomar para sua média histórica de uma vez o valor patrimonial, as ações do banco precisarão subir agora, né? Quase 60% na cotação. E em mercados mais eufóricos, o Banco do Brasil já foi cotado por 1,57 vezes o seu valor patrimonial, fazendo com que hoje as ações do banco a 0,63 pudessem subir 149%. Se esse cenário acontecesse num prazo de mais ou menos 3 anos, até porque o banco dobrar de preço em 3 anos não seria nada irreal. Se a gente tiver uma entrada de capital estrangeiro, queda na Selic, melhora no cenário macroeconômico do agronegócio, o banco simplesmente poderia dar em 4 anos aí 25% ao ano na média só em valorização. Traduzindo, se você hoje comprar um BB a 120 bi de valor de mercado dividido por um lucro produtivo de 30 bilhões, você está pagando 4 vezes o seu lucro. Então, 1 dividido por 4 vezes um payout de 35%, o banco pode voltar a pagar um yield de 8,7% ao ano. Somado a essa taxa de valorização de 25% e mais uma taxa de crescimento de lucro, se pode ser na mesma linha de 20%, já que o lucro do banco também pretende dobrar sobre uma ótica de mais ou menos 4 anos, o retorno embutido na ação do Banco do Brasil pode ser de 53% ao ano na sua média. E para vocês não acharem que eu estou viajando na maionese, o Banco do Brasil em períodos de estresse, quando o preço sobre valor patrimonial ficou muito parecido com o múltiplo atual em decorrência de uma crise que aconteceu, o banco lá em 2016, de 2016 até 2019, o banco deu 373% de rentabilidade. Se você colocar isso aqui em taxa composta, você ter conseguido em 3 anos 370% de rentabilidade, você está traduzindo aí tecnicamente numa rentabilidade de 67% ao ano na média. E mesmo colocando isso aqui por 4 anos, você ainda tem 47% ao ano na média, mostrando que quando o Banco do Brasil está estressado, se você trabalha nessa tese de recuperação, o banco pode estar sim bem descontado. E colocando para uma lupa de longo prazo, o retorno pode superar 2.000%, porque a perspectiva é que o lucro continue crescendo, o patrimônio líquido continue crescendo. Pense que daqui a 15 anos, um VPA da ação do Banco do Brasil, se ele continuar crescendo o seu patrimônio líquido daqui a 15 anos, será na faixa de quanto? Mais ou menos ali R$121. Então imagina que daqui a 15 anos o banco subisse para R$121, apenas para bater seu valor patrimonial. Hoje o banco simplesmente poderia subir 476% na cotação. Você vê o potencial de longo prazo? Se você coloca valor patrimonial, dividendos, né, reinvestidos,
taxa de crescimento de lucro do banco, ele pode facilmente dar mais de 2.000%. 2.000% em 15 anos, quanto que seria de rentabilidade? Será que seria muito, Pablo? Bom, é bastante, mas não é algo fantasioso, é algo possível de se conseguir com o Banco do Brasil. Você teria 22% ao ano na média para uma lupa de 15 anos, tá? Então, assim, é possível conseguir essa rentabilidade, desde que você pague muito barato, que é o que está acontecendo agora. Em ações cíclicas como o Banco do Brasil, é obrigatório o investidor pagar barato. Porque se ele paga caro, próximo do valor patrimonial, você vai cometer um erro, porque não é por conta do governo, tá? É por conta do ciclo do agro, pessoal. Se o agro tá ruim, o Banco do Brasil vai ficar ruim. E se o agro tá bem, o banco vai ficar bem. O investidor tem que ter uma posição contraciclo, comprar nos momentos em que tiver com dificuldade. Claro que nada se trata de recomendação, mas só do fato de você já seguir uma estratégia desse tipo, contrária, investe em ações cíclicas, você já tende a ganhar bem mais dinheiro do que investir aí comprando esse tipo de ação mais de commodity em momentos de alta. Então, assim, o Banco do Brasil, eu tenho na minha carteira de ações, porém eu tenho as ações do banco há bastante tempo, tá? Se eu pego aqui, por exemplo, no aplicativo do Gorilla View, né? Esse aplicativo é excelente, ele faz aí, ele vincula a sua carteira consequentemente numa lupa de longo prazo. Se eu pego aqui as ações do Banco do Brasil, eu tô tendo uma excelente rentabilidade, pessoal. Essa aqui é a verdade, tá? Vamos clicar aqui, ó, em patrimônio total. Isso aqui já vincula comigo diretamente na B3 e vamos colocar desde o início e vir aqui nessa parte de posições. Só o Banco do Brasil de 4 anos para cá tem me dado 97% de rentabilidade. Então, olha como faz diferença pagar barato. Eu paguei lá em 2022 quando o banco estava cotado por 0,60 de PVP. Mesmo com essa atual crise do agro, que o banco desabou, diminuiu o provento, eu ainda estou com uma rentabilidade muito positiva. 97%, tecnicamente aqui, ó, numa lupa de 4 anos, que foi o que eu consegui com o Banco do Brasil, mesmo no mercado de baixa, o banco me deu 18% ao ano. E se ele bater o valor patrimonial, essa minha rentabilidade pretende dobrar. Eu posso conseguir mais de 30% ao ano com as ações do Banco do Brasil, pelo preço que eu paguei. Então você vê a importância de pagar barato, pessoal. Pagar barato dá um diferencial muito substancial para sua carteira. Não ignorem este fato, tá? O fato de você pagar barato vai mudar completamente o seu ganho, tá? Seja de ganho de capital e também com bons proventos que essas ações podem distribuir para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, estou aqui com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa. Primeiro que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. E você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E já comentem, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil. Como eu falei, tem o banco na carteira, observo o banco numa lupa de médio prazo com a recuperação do resultado, que pode destravar uma rentabilidade bem interessante, tanto em valorização e também pagamento de proventos. Com o lucro aumentando, o payout retomando para um nível mais alto, o dividendo / renda passiva subirá de uma maneira mais vertiginosa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!